Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitor Fernandes, eu sou professor de Física e eu trabalho ministrando aulas particulares aí para alunos de cursos de engenharias e de áreas afins, tá? Tô gravando esse vídeo aqui com um pedacinho da resolução aí do mapa de circuitos elétricos para vocês entenderem como é que funciona o meu trabalho, tá certo? E se vocês por acaso precisarem de um apoio aí na disciplina de circuitos elétricos e também de eletricidade básica, é só vocês fazerem contato comigo, tá? Meu contato ele tá aqui nessa imagem que vocês estão vendo, eu vou deixar ele aqui também no descritivo desse vídeo, tá certo? O meu trabalho ele é baseado em videoaulas, tá? E eu também posso e geralmente atendo alunos aí por videoconferência, videochamada, e a gente vai tirando as dúvidas ali durante todo o decorrer da disciplina, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, façam contato comigo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, é um trabalho que tem muita qualidade, muita preocupação aí com o aprendizado de vocês, tá certo? Vamos lá então resolver um trechinho aqui dessa questão número 1 do mapa de circuitos, e qualquer problema aí, qualquer situação, é só vocês fazerem contato comigo. Um abraço, valeu! Pessoal, o que seria aqui a minha etapa número 1? É uma etapa aqui onde nós temos que fazer uma análise deste circuito, né? Uma associação mista aqui, ó, de resistores, tá? Conforme vocês estão vendo, né? Temos um contexto aqui, tá? Temos até uma dica que foi dada aqui pra gente, ó, que ele fala aqui que uma outra técnica importante para resolução de circuitos elétricos é a divisão de tensão. Então, com essa dica aqui, a gente já vai conseguir resolver esse problema, tá? A gente vai usar basicamente circuitos divisores de tensão. Então vamos lá, basicamente a tensão da fonte ela é dividida entre os resistores, né, de forma proporcional aqui a elas, tá? Então, ó, com base nessas informações, pessoal, é dado o circuito dessa figura 1, esse que está colocado aqui. Ele é alimentado por uma fonte de tensão Vs, essa daqui, uma fonte independente, né? E está gerando para a gente uma tensão de saída Vout aqui, né? Ó, ou V0 aqui, né? Não sei qual foi o nome que ele colocou. Mas basicamente essa tensão de saída ela está aqui, pessoal. Ó, e aí, né? Vamos iniciar nossas análises de circuito. Como essas duas resistências aqui estão ligadas em paralelo, tá? Em paralelo a tensão é a mesma, né, pessoal? Então eu posso dizer que essa tensão ela vale tanto para essa resistência quanto para essa daqui. Então é o valor da nossa tensão de saída, tá? Aí, pessoal, ó, essa tensão de saída, segundo o exercício nos informou, ela é dada por essa expressão aqui, ó, valor de V0 é uma constante K, tá? Que multiplica o valor de Vs, que é a fonte, isso aqui sobre 3, beleza? E ele quer que a gente encontre o valor de K. Pessoal, é assim, a análise de circuitos aqui ela tem que estar bem boa para a gente entender esse exercício, tá? Mas a ideia central aqui, gente, e vocês vão perceber isso, é que eu preciso calcular qual é o valor da tensão V0 com essas resistências que nós temos aqui, ó. E vocês vão perceber que depois que eu encontrar o valor dessa tensão V0 aqui, né, o VO aqui, automaticamente essa constante K ela já sai calculada pra gente, tá? Então, para isso, basicamente, nós vamos ter que fazer uma análise de circuitos aqui. Eu vou fazer com vocês de uma forma bem criteriosa aqui, tá? Bem detalhada. Gente, o plano aqui é que vocês entendam mesmo como isso funciona. Eu coloquei um rascunho aqui, ó, bem rápido, só pra gente lembrar de um conceito, mas esse conceito eu tenho certeza que vocês viram aí, tá? Imagina que eu tenho um circuito aqui onde eu tenho 3 resistores aqui que estão ligados em série, ó, tá certo? E aí, gente, a gente sabe que circuitos com resistores ligados em série, a gente pode chamar ele também de circuito divisor de tensão, tá? Ou seja, isso quer dizer que essa tensão que eu tenho aqui na fonte, ela fica um pouquinho em cada um aqui desses resistores, ó, tá? E como que eu posso fazer para calcular, pessoal, o valor dessas tensões que nós temos aqui, ó, em cada um desses resistores, de uma forma bem simples, tá? Bem tranquila. Pessoal, tem uma equação aqui que a gente chama de equação do circuito divisor de tensão, beleza? Divisor de tensão. E ela funciona assim, gente, é bem tranquilo, tá? Essa equação aqui ela é boa porque eu não preciso calcular a corrente aqui do circuito. Então, ó, por exemplo, para eu calcular o valor da tensão V1 aqui, ó, que seria queda de tensão aqui, né, em cima do nosso resistor R1, eu poderia vir aqui fazer o seguinte, ó, eu pego aqui o valor do próprio R1, tá certo? E divido aqui, ó, pela somatória dos 3 resistores que eu tenho em série, ó, seria o R1 mais o R2 mais o nosso R3, e isso aqui que multiplica o valor da minha tensão total, o valor de Vs aqui, ó, tá? E aí, gente, uma outra forma que vocês têm de enxergar isso é o seguinte, tá? Eu também poderia calcular o V1 assim, ó. Entenda que o R1 mais o R2 mais o R3 seria o resistor equivalente aqui desta associação, desses 3 aqui, ó, beleza? Então eu poderia dar uma simplificada assim, ó, o valor do nosso R1 sobre o resistor equivalente, tá?
isso aqui que multiplica a minha tensão da fonte, que é o nosso Vs, ó. Beleza? Então eu consigo calcular o valor dessa tensão sem necessariamente ter que calcular o valor da corrente aqui do circuito. É uma equação bastante útil, tá? Então se eu tivesse o valor aqui dos 3 resistores, o valor da fonte, facilmente eu conseguiria isso, beleza? O valor da tensão em cada um deles, ó. Então, por exemplo, só avançando aqui, para a gente poder calcular o valor de V2, eu pego o valor de R2, divido pelo valor do resistor equivalente desta associação, tudo bem? Ó, dos 3 que estão em série, tá? Isso aqui que multiplica o valor da nossa VS. Pessoal, tem que ficar bem claro que são essas 3 aqui que estão ligadas em série. Se eu tiver um circuito com mais ramificações aqui, esse R equivalente não é o R equivalente do circuito, tá? É o resistor equivalente dos 3 ligados em série, ó. Tranquilo? E a mesma coisa que eu posso aplicar para o nosso V3, né? Para eu achar essa daqui, basta que eu pegue, então, o valor de R3, tá? Divida pelo nosso resistor equivalente e multiplique pela nossa fonte de tensão Vs. Então, com esses dados, eu consigo calcular essas tensões sem calcular a corrente. Isso facilita bastante aqui os nossos cálculos, beleza? Vamos voltar aqui, então, para o nosso exercício, tá? Lembrando, então, que o meu objetivo é encontrar o valor dessa nossa tensão aqui, ó, V0, tá certo? E aí eu vou utilizar uma análise de circuitos aí. Gente, só para a gente não misturar aqui tudo, eu vou dar nomes aqui para esses resistores. Eu gosto muito de trabalhar com essa nomenclatura. Eu já deixei alguns aqui embaixo, mais ou menos rabiscados aqui. Eu chamei esse resistor aqui de R1, mas são só nomes, eles não são obrigados, tá? É só para a gente organizar os cálculos, ó. Aqui eu chamei de R2, esse cara aqui eu chamei de R3, tá? Esse aqui chamei ele de R4, este daqui chamei de R5. Aí aqui eu tenho um resistor que eu chamei de R6 e um resistor que eu chamei de R7, beleza? Então lembrando, essa ordem também não é obrigatória, não é obrigatório nem colocar os nomes, tá? Eu só coloquei aqui pra gente organizar os cálculos, ó. E, gente, para determinar o valor dessa tensão aqui, vocês podem utilizar qualquer técnica de análise de circuitos que vocês conhecem, tá? Vocês poderiam utilizar Kirchhoff aqui e encontrar as equações das malhas, poderiam utilizar aqui também Thevenin, poderiam utilizar Norton, enfim. Mas assim, por se tratar de um circuito de 3 malhas, gente, não tem como deixar isso aqui muito simples, tá? Então vai dar um pouco de continha, beleza? Eu gosto muito de calcular circuitos quando a gente tem somente uma fonte, por aquela técnica onde a gente vai calculando o resistor equivalente. Então, ó, eu já fui mais ou menos deixando desenhado aqui todos os passos, tá certo? Pra gente encontrar o resistor equivalente do circuito, ó, beleza? E aí, com esse resistor equivalente, a gente sai analisando o circuito de trás para frente, até que a gente consegue chegar no circuito original aqui. Dá um pouco de trabalho também, mas volto a dizer que qualquer uma das técnicas daria trabalho, porque nós temos, tá, um circuito com 3 malhas. Então bora lá, pessoal, eu vou fazer, os resistores aqui eles são valores literais, mas é importante que vocês entendam que eles têm o mesmo valor, tá certo? Porque todos eles são iguais a R, tá? Então aí, gente, ó, eu vou sair calculando o resistor equivalente. A primeira etapa, primeiro passo que eu vou olhar aqui, eu quero que vocês enxerguem que esses dois resistores aqui, ó, o R6 e o R7, eles estão ligados em paralelo, tá? Como eles têm o mesmo valor, pessoal, tá? Para eu calcular o resistor que é equivalente entre eles aqui, basta que eu pegue o valor de um deles e divida por 2 resistores, né? Ou faço o produto pela soma também, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, desenhei todo o circuito e troquei esses 2 resistores por um resistor aqui que eu chamei ele de RA, tá certo? E como que vai ficar o cálculo desse resistor RA, pessoal? Basta que eu venha aqui então, ó, e faço o valor de um dos resistores dividido pela quantidade de resistores que nós temos em paralelo, que nesse caso aqui são 2, beleza? Então aí eu fiquei com o circuito desse jeito aqui, ó, tá? Pulei um espaço aqui, porque aqui nós vamos inserir uns cálculos de tensão mais à frente, beleza? Então agora eu quero que vocês entendam que eu tenho aqui, ó, 3 resistores que eles estão ligados em série, tá certo? Ó, são 3 em série. E para eu calcular o resistor equivalente entre eles, pessoal, ó, eu coloquei o valor, o resistor aqui, né? E para a gente calcular o valor dele, basta que eu venha aqui então e some esses 2 resistores, né? Ó. Então o que eu tenho aqui? Eu vou trocar eles por um resistor RB, que eu chamei, tá? E para eu encontrar o valor desse resistor RB, pessoal, ó, então a gente vai somar aqueles 3 ali. Nós temos R, tá certo? Mais um R, tá? E mais esse cara aqui, ó, que eu acabei de determinar, que é um R sobre 2, beleza?
Pessoal, R mais R aqui seria 2R, né? E esse mais R sobre 2 aqui. Gente, é uma soma de frações, mas é bem tranquilo da gente fazer, né? É só a gente fazer assim, ó. Posso pegar aqui o denominador e faço assim, ó. 2 vezes 2R são 4R, tá certo? 4R mais esse R aqui, ó, tá certo? Dá 5R. Entenderam o que eu fiz, ó? Então eu pego esse cara aqui, ó, eu multiplico, beleza? 2 vezes 2R dá 4R. E aí aqui, ó, eu venho e somo eles dois. É uma forma rápida aí da gente poder calcular, tá? Então, o meu resistor RB, depois que eu fizer esses cálculos aqui, ó, vai dar 5R, beleza? Isso aqui sobre 2. Eu vou trabalhar com fração, pessoal, porque eu acho fração mais fácil de trabalhar do que número decimal, e andar os números com vírgula aqui, tá? Então, ó, agora eu estou com o meu circuito desse jeito que vocês estão vendo. Preciso que vocês entendam que o R3 aqui, ó, que eu chamei, e esse resistor RB, que vale 5R sobre 2, eles estão ligados em paralelo. Eles têm valores diferentes, né, pessoal? Ó, esse aqui vale R, esse aqui vale 5R sobre 2. Então aqui não tem jeito, eu preciso calcular o produto pela soma entre eles aqui, para que eu possa trocar esses dois, ó. Troquei aqui e coloquei no lugar deles um resistor que eu chamei de RC, tá? Então, ó, para a gente determinar o valor desse RC, vamos lá que nós temos que fazer um produto pela soma aqui, beleza? Então é um produto, beleza? Ó, R, tá? Que multiplica o nosso RB aqui, ó, que é 5R sobre 2, beleza? Isso aqui dividido pela soma deles, ó, que seria R mais 5R sobre 2. Tranquilo, gente? Como é que vai ficar isso aqui, então? Ó, nós vamos multiplicar R vezes esse 5R. Isso aqui dá 5R ao quadrado sobre 2, beleza? Dividido por... Pessoal, vamos usar a mesma regrinha aqui, ó, que eu usei agora há pouco ali, ó. 2 vezes R é 2R, tá? 2R com mais 5R são 7R sobre 2, beleza? Pessoal, então isso aqui é uma divisão de fração, né? Vamos fazer bem passo a passo aqui, ó. Então eu tenho 5R quadrado sobre 2 e eu vou transformar isso aqui numa multiplicação, tá? Que multiplica o denominador, só que ele é invertido, né? Ó, quando a gente vai trabalhar com divisão de frações. Então, 2, tá certo? Sobre 7R aqui, ó, tá? Pessoal, eu posso fazer alguns cortes aqui, a matemática deixa eu fazer isso. Ó. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2, tá? Eu posso cancelar esse quadrado com esse R aqui, ó. E o que que sobra pra gente aqui no nosso RC, né, pessoal? Então vamos lá, o nosso RC, ele vai ficar igual. Pessoal, em cima sobrou 5R, tá certo? 5R, tá? E do lado de baixo aqui sobrou o número 7, né? Então eu tenho 5 sobre 7R aqui. E esse é o valor do meu resistor RC, beleza? Bom, lembrando, vamos lá, vamos chegar até no resistor equivalente, ó. Novamente eu tenho 3 resistores ligados em série, tá? Então percebam que para eu calcular o meu resistor equivalente, basta que eu some esses 3, ó, beleza? Então o nosso REC aqui, tá? Resistor equivalente vai ser R mais R e mais este cara aqui, ó, 5 sobre 7R, beleza? Pessoal, vamos ver aqui de novo, eu tenho R mais R, isso aqui dá 2R, tá? 2R mais 5 sobre 7R, beleza? Vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, ó. 7 vezes 2R são 14R, beleza? 14R mais 5R aqui, ó, são 19R, beleza? Então, 19R, isso aqui sobre 7, beleza? Então, pessoal, esse aqui é o valor do nosso resistor equivalente aqui, ó, que dá 19R sobre 7, tá? Vamos precisar de todos esses dados, beleza, pessoal? Então, agora o que eu vou fazer, tá? O meu objetivo aqui é sair calculando todas as tensões de cada um desses resistores, voltando, ó, em todos eles, tá? Até que eu consiga chegar aqui no meu circuito original, beleza? A hora que eu chegar no meu circuito original, eu já tenho o valor do meu V0 e vocês vão ver que vai aparecer a minha constante K ali, que é o que o exercício quer que a gente determine, tudo bem?
Bom, pessoal, se vocês forem seguindo esses passos aí, tudo der certo, tá? No final das contas ali, o valor dessa constante K, ela deu 0,1579, beleza? E se vocês por acaso precisarem de um apoio aí para resolver essa atividade, tá certo? O restante do mapa é só vocês fazerem contato comigo, tá ok? Um forte abraço para vocês aí e até a próxima. Valeu!